Amém. Eu quero convidar você a ficar em pé mais uma vez. Quero ler um texto da palavra do Senhor, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23 até o versículo 34. É um texto comumente usado no dia de Santa Ceia. Pelo menos eu me recordo que na época de adolescência, jovem, esse texto sempre era citado em nossas reuniões de Santa Ceia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Você achou? Vamos ler com calma para entendermos o que Deus tem a nos falar. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém. Vamos orar? Ó Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra, e eu te peço que o teu Santo Espírito aplique em nosso coração, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, muito obrigado. Meus amados irmãos, eu quero conversar com você e expor uma mensagem bíblica concernente à Santa Ceia. Por mais incrível que possa parecer, existem muitas pessoas que têm dúvidas sobre a ceia. Muitas pessoas. Perguntas mais comuns à Santa Ceia são: quem pode participar? Quem deve participar? E o que fazer antes de participar? Eu espero que esta palavra expositiva tire essas dúvidas mais voltadas a esse momento da Santa Ceia. Porém, é importante nós lembrarmos e voltarmos um pouquinho antes para que você entenda por que o apóstolo Paulo escreve estas palavras. Veja só, o apóstolo Paulo, você o conhece ou pelo menos já ouviu falar, foi não só o grande teólogo da igreja, mas foi o maior missionário. Abaixo de Cristo foi o próprio apóstolo Paulo. Ele fez basicamente 3 viagens missionárias. A primeira, ele foi para Filipe, Tessalônica e também esteve em Atenas. Só que a sua viagem, a primeira, estou me referindo, foi uma viagem muito conturbada, porque o apóstolo Paulo nessas cidades foi contestado o seu ministério. Em nenhum outro momento o apóstolo Paulo recebeu tanta resistência ao seu ministério quanto nessa primeira viagem missionária. Quando ele chega em Atenas, por causa daquela situação cultural dos deuses, da mitologia, o apóstolo Paulo foi expulso da cidade, então ele vai para Corinto. E chegando em Corinto, que era uma cidade comercialmente forte e religiosamente também por causa da deusa Afrodite, o apóstolo Paulo acha interessante aquela cidade, porém, é bom nós sabermos que ele não foi ali para pregar o evangelho. Ele foi ali simplesmente para dar um tempo, ele precisava se recuperar, ele precisava parar um pouquinho, reaver tudo o que tinha passado e sofrido e como ele iria prosseguir. E quando ele chega em Corinto, ele se hospeda na casa de um casal, Áquila e Priscila, não sei se já ouviu falar sobre eles.
foi uma família que foi expulsa de Roma, também pela pregação do Evangelho. E Áquila e Priscila eram amigos de Paulo, porque eles também eram fabricantes de tenda, assim como Paulo era. Paulo então fica na casa deles, ali tentando se recuperar e querendo ouvir de Deus, quando ele poderia reiniciar a sua pregação ou a obra missionária a que lhe foi confiado. Passado um tempo, chega em Corinto Silas e Timóteo, e chegam para Paulo e falam assim: Paulo, olha, você não fica triste não, porque Atenas está se convertendo, Tessalônica está crescendo, Filipos está ouvindo a palavra de Deus, então você se anime, né? Volte a ficar animado, porque não foi vão seu ministério naquelas cidades. Então o apóstolo Paulo se enche de um ânimo, e ele então volta a pregar. E qual o objetivo de Paulo agora? Paulo vai para a sinagoga, porque Paulo era um príncipe da lei, era um doutor da lei, e então ele vai para a sinagoga. E quando ele chega na sinagoga, ele é bem recebido, e ele começa a pregar, mas quando ele fala que Jesus cumpre a lei, então os líderes daquela sinagoga o expulsam e falam: você não pode falar que Jesus cumpre a lei, porque nós não acreditamos nisso. Então o apóstolo Paulo é expulso da sinagoga em Corinto e vai pregar na casa de Justo, um homem que era integrante também daquela sinagoga. E ali na casa de Justo, ele começa a igreja de Corinto. Só que a igreja de Corinto, as pessoas começaram a se converter e a igreja começa a crescer muito rápido. O apóstolo Paulo fica entusiasmado, fica animado. Qual pastor que não gosta de ver quando a igreja cresce? Porque nós temos a ideia de acreditar que a aprovação de Deus está ligada à quantidade. Se a igreja está muito grande, então Deus está aprovando. Se a igreja não cresce aos nossos olhos, ou como nós esperávamos, nós acreditamos que o ministério está reprovado. Mas eu queria que você entendesse algumas verdades. Primeiro, nem tudo que dá certo é certo. Você sabia disto? Nem tudo que dá certo aos seus olhos é certo. Então o apóstolo Paulo, ele fica muito animado, e ele fala assim: bom, aqui eu vou ficar. E ele fica na cidade de Corinto por 18 meses. Ele ali institui a igreja, ele ali começa a criar ministérios, e a igreja de Corinto começa a responder, porque foi a igreja que era definida como uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Se você não sabe quanto, 9 dons. Todos os 9 dons eram manifestos naquela igreja. Porém, como grande missionário, o apóstolo Paulo sai de Corinto e ele coloca Apolo no seu lugar, que era um grande conhecedor da palavra de Deus, da lei, era um grande cientista, vindo de Alexandria. E o apóstolo Paulo então coloca ali para que ele pudesse liderar a igreja. E a igreja começa a desenvolver mais ainda, porque, repito, Apolo era um grande estudioso, um grande mestre, e a igreja então começa a crescer. O apóstolo Paulo continua a sua obra missionária, a sua viagem missionária, e passa-se o tempo. E quando ele já está em Éfeso, já no finalzinho do seu ministério em Éfeso, chega alguns mensageiros para Paulo e fala: Paulo, viemos trazer notícias de Corinto para você. E ele fica então animado: bom, que bom, vou ouvir falar dos meus amigos. A notícia não é muito boa não, Paulo. O que está acontecendo lá? O mistério não está bom não. Por quê? Porque lá não tem os 9 dons? Tem os 9 dons. Lá o pessoal não fala língua estranha? Fala. Não tem profecia? Tem tudo isso, Paulo. Mas está uma confusão, está uma bagunça aquela igreja. E o apóstolo Paulo então pergunta: o que está acontecendo? E os seus amigos falam assim: olha, Paulo, lá tem 2 tipos de problema. Tem os problemas morais e tem os problemas doutrinários. Está dando para você entender ou está ficando muito chato? Está dando para entender? Tá? Sei lá, de repente você vai fazer uma vacinada do pastor Vanderlei, nunca mais traga ele de volta. Mas só para você entender um pouquinho. Os amigos falam assim: olha, Paulo, tem 2 problemas lá, os morais e os doutrinários. Quais eram os morais? Eu vou citar primeiramente para você os morais. Quais eram os morais? Primeiro, havia na igreja de Corinto um irmão que estava processando o outro na justiça. E o apóstolo Paulo achava isso inadmissível. Como que um irmão poderia chegar e processar o outro, expor a igreja perante a lei comum? Então o apóstolo Paulo já ficou meio atribulado. O segundo problema moral é que havia dentro da própria igreja, da igreja de Corinto, um rapaz que tinha um relacionamento sexual com sua madrasta, e o seu pai ainda era vivo. Então havia um problema de incesto. E o apóstolo Paulo fala: mas que tribulação é essa? Acabou aí, né? Não, tem mais, Paulo. E quanto problema moral ainda da igreja? Olha, tem um problema pior ainda, que existem grupos, existem divisões dentro da igreja. Como assim? Existem uns que falam que é de Paulo, né, que é o do seu grupo, outros falam que é de Apolo, outros falam que é de Pedro, outros falam que é de Cristo. E eu acredito, irmãos, que esses 4 grupos era o pior problema da igreja
abaixo dos problemas doutrinários. Por quê? Porque representava 4 grupos. Primeiramente, o grupo de Paulo. O que significava o grupo de Paulo? O que defendia o grupo de Paulo? Era o grupo daqueles crentes que falavam assim, olha, eu sou mais antigo aqui. Né? E se eu sou mais antigo aqui nessa igreja, eu sou especial. Se eu sou mais antigo na igreja, nada pode mudar sem que eu aprove, porque eu aprendi do próprio Paulo, então a palavra última tem que ser minha. Era aquele grupo daquelas pessoas que acreditavam que nada podia mudar. Não, eu aprendi assim, vou morrer assim, tem que ser assim, porque Paulo me ensinou. Essas pessoas não conseguiam entender que assim como o evangelho é flexível, nós também temos que ser flexíveis. Nós também estamos sempre à mercê de mudança. Nós temos que mudar. Você não pode acreditar que o evangelho para. Algum tempo atrás um moço falou para mim assim, não se faz mais pastor como antigamente. Eu falei, é verdade, eu não sou de antigamente, eu sou de agora, não é? Se Deus me fizesse antigamente, eu seria feito conforme antigamente, mas as coisas mudam. Mas o grupo, segundo Paulo, acredita que nada pode mudar. Não, tem que ser assim. Se essa cadeira é azul, o pastor não pode botar vermelha, porque eu aprendi que tem que ser azul. Esse grupo era terrível. Não sei, acredito que ninguém aqui dentro é desse grupo. Tudo que está de ruim é fora do Rio de Janeiro, não é verdade? Mas existem pessoas que têm esse grupo. O segundo grupo era o grupo de Apolo. O que representava esse grupo? Era aquele grupo de achar que conhecia tudo. Não, eu tenho conhecimento, eu tenho a sabedoria. Hoje em dia o evangelho é polarizado em 2 extremos. Os que conhecem e os que acreditam que têm poder, não é verdade? Os que conhecem não querem poder, os que têm poder não querem conhecimento. É uma luta, é um negócio estranho. Porque aquele que tem o conhecimento acredita que só o conhecimento é suficiente. E ele despreza a unção, a graça. Não, mas eu sou bacharelado, eu sou PhD, PT, PSDB, eu sou tudo. Né? E essas pessoas acreditam que esse conhecimento é suficiente para a vida deles. Ora, eu quero dizer para você que nenhum conhecimento supera a graça de Deus. Nenhum conhecimento pode abafar o poder do Espírito Santo na nossa vida. Mas tinha esse grupo aqui. E o terceiro grupo era o de Pedro. Era o grupo dos humildes. Ora, eu não sou nem de Paulo nem de Apolo, mas eu sou de Pedro. O que era Pedro? Um pescador. Eu sou igual a ele. Não sei nada, não sou ninguém. Você já ouviu alguém falar para você, quem sou eu? Já ouviu falar? Essa pseudo-demagogia, não é verdade? Pseudo-demagogia é boa, né? Porque toda demagogia é pseudo. Mas essa pseudo-humildade. Não, eu sou humilde, eu não sou nada, eu sou pó e cinza. Quando vai cantar, quando vai pregar, ele fala assim, não, eu estou aqui para a glória de Deus, mas quando o pessoal aplaude é para ele mesmo, irmão. Esse grupo de Pedro está cheio por aí nas igrejas, está lotado de pessoas na igreja que fazem parte desse grupo, que se dizem humildes, mas na realidade são mais soberbos do que o próprio Lúcifer. São pessoas que querem ser deuses, são pessoas que querem dominar os outros, baseado, não, porque eu sou pequeno. Irmãos, eu falo espírito. Irmão, eu não sei ler, irmão, eu não sei cantar, não sou nada, mas quando o Espírito Santo vem sobre mim, quando Deus me enche da tua graça, eu sou muita coisa. Não, esse grupo não é um grupo bem-vindo. Nós não somos ninguém, nós somos cordeiros com Cristo, nós somos servos do Senhor, nós somos irmãos do Senhor, então nós somos alguma coisa assim. Você é importante para Deus. Você é de Deus, você é o templo do Espírito Santo, então não podemos ficar com essa brincadeira de dizer que somos tão humildes assim. E o último grupo, qual era? Quem lembra? Paulo, Apolo, só para você vir aqui um pouquinho, já está quase dormindo. Paulo, Apolo, Pedro e Cristo. Esse era o pior. Que isso, pastor? É o pior, é do espiritual. Eu não sou de Paulo, eu não sou de Apolo, não tenho de Pedro, sou de Cristo, aleluia. Você já viu alguém falar assim, eu não tenho pastor sobre a minha vida, já viu? Eu não recebo ordem de ninguém, ô glória, porque o meu contato é direto com Cristo, aleluia, falo com Ele. Por isso eu não tenho igreja. Algum tempo atrás, uma irmã marcou um gabinete comigo, eu achei interessante a preocupação dela em marcar com urgência. Eu então fiquei preocupado e falei, vamos falar hoje, irmã, tem que ser agora. E fomos para o gabinete conversar. E pastor, eu não vim aqui lhe dizer problema nenhum, eu não vim aqui lhe pedir ajuda nenhuma. Aí eu já fiquei, meu Deus, eu vim aqui lhe dar um recado. Falei, bom, então de quem é o recado? É de um homem, pastor, mas não tem igreja. Eu falei, como?
Ele não tem igreja. E ele foi consagrado no monte pelo próprio Deus. É mesmo? Não, ele não tem igreja, foi consagrado no monte, ele é muito espiritual. Já ouviu falar no dragão de Deus? Aquele que abre a boca, o fogo sai? Mais ou menos isso. Aí eu falei, é mesmo? É. E ele mandou um recado para o irmão. Espera aí, minha irmã, vou lhe fazer um pedido. Pode? Claro, pastor. Antes de a senhora me dar o recado dele, a senhora vai dar um recado meu para ele. Mas pastor, eu vim aqui, estou tão aflita para dar. Calma, a senhora vai entender agora. Pode? Pode falar, pastor. A senhora vai voltar para o monte e vai dizer para ele o seguinte, que ele é um rebelde. Porque existe até igreja sem pastor, mas pastor sem igreja é inadmissível. Essa história de dizer que está por aí, não, eu sou de Cristo, eu falo o que tem de falar, eu sou espiritual. E querem fazer dos outros escravos na fé, irmãos. Porque eles são portadores da mensagem, da palavra. Eu sou do tempo em que nós podíamos nos defender. Como assim? Quando o pastor pregava e falava, você está escrito na palavra de Deus. Aí você pode se defender. Como? Lendo, né? Verificando se é verdade. Mas hoje não. Hoje você vai no lugar das pessoas que são tão espirituais e fala assim, eu senti de Deus. Tu vai falar o quê? Deus me disse, o que tu vai falar? Não tem argumento. Essas pessoas que se dizem espirituais são o pior grupo, o grupo de Cristo. Aí o apóstolo Paulo para e fala assim, meu Deus, o negócio lá está confuso mesmo. Mas calma, Paulo, agora tem uns problemas doutrinários. Isso não é nada. O que está acontecendo lá doutrinariamente? Primeiro, Paulo, tem um grupo lá que não acredita mais na ressurreição dos mortos. Eles acham que morreu, acabou. Já era. O que mais está acontecendo lá? Outros acreditam que é mais espiritual quem é casado e outros acreditam que é mais espiritual quem é solteiro. Então você já participou daquele futebol solteiro contra casado? Quem que já participou? Ninguém. Graças a Deus alguém ali já participou. Na igreja não tinha esse futebol de solteiro contra casado, havia doutrinas. Os casados acreditavam que eram mais espirituais que solteiros e os solteiros mais espirituais que casados. Imagina a confusão. E o apóstolo Paulo fala assim, meu Deus, aonde essa igreja vai parar? Paulo, tem mais um negócio. E qual o problema? Sabe os homens da igreja de Corinto? Eles ainda estão adorando a Deus Afrodite, vão lá se prostituir para ela. Estão dizendo que isso é bom, que pode chegar e trazer para a igreja também. E o apóstolo Paulo, por último, ele fala, o que está acontecendo? Paulo, agora a confusão maior é na Santa Ceia. O que está vendo na Santa Ceia? O pessoal está ficando bêbado, Paulo. Eles estão levando a comida e o vinho para lá e estão ficando bêbados. E tem um negócio, é uma disputa, um quer comer mais rápido que o outro. É mesmo. E o que mais? E tem outra coisa pior, Paulo, o que está vendo? Quando um pega o cálice, o outro aponta, você não pode não, tu é pecador. Já aconteceu contigo não, né? Tu é pecador, você não pode. Um fica acusando o outro, um fica dizendo quem pode e quem não pode participar da ceia. Aí o apóstolo Paulo então vai e escreve esse texto aqui, foi o texto que nós lemos. Demorou, mas chegamos aqui, né? Então vamos entender o que o apóstolo Paulo fala sobre a ceia. Eu queria que você mantivesse, por gentileza, sua Bíblia aberta, para nós entendermos o que ele fala. 1 Carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Lá no versículo 23, ele nos ensina a primeira característica da ceia. Ele fala assim, porque eu recebi do Senhor. Primeiramente, o apóstolo Paulo nos ensina que a ceia a qual você vai participar não é desta igreja, que a ceia não é do pastor A, B ou C, ou da denominação de Z a Y. O apóstolo Paulo está dizendo que essa mesa é do Senhor. Então, se ela é do Senhor, não existe nenhuma autoridade humana que pode, por ela só, definir quem vai e quem não vai participar, porque ela é do Senhor. Então, se vem uma pessoa de uma outra igreja, lá em Caxias, não aqui, de outra igreja, está em comunhão com a sua igreja, essa pessoa pode participar. Por que ela pode participar? Porque essa mesa é de quem? É de Cristo. Ela não foi instituída por homem. Se ela não foi instituída por homem, nenhum homem pode dizer se você vai ou não vai. Ela é do Senhor. Aí você fala assim, então pastor, se ela é do Senhor e se nenhum homem tem poder sobre ela, então essa ceia virou uma balbúrdia. Pelo contrário, se ela é do Senhor, ela se torna muito mais séria. Porque quando vai ser entregue, quando vai ser distribuída, não são os homens que estão distribuindo, é o próprio Cristo.
aí o negócio fica mais estreito. Aí o negócio fica mais no profundo da alma. Porque o homem vê a aparência, mas o Senhor conhece o coração. Não quero passar muito tempo, mas eu quero falar para você algo importante quando as pessoas olham somente a aparência. Você acredita que uma pessoa já disse, segundo ela, inspirada pelo Espírito Santo, que eu era um suicida? Verdade. Foi um negócio tão interessante. Eu tinha ido em determinado lugar procurar um colega meu, estava precisando de ajuda, sendo muito sucinto, para não dar detalhes por causa do tempo. Eu estava com a roupa assim, não de ver Deus, sabe o que é roupa de ver Deus? Igual você está usando aí, né? Você não só de cavalo botar roupa ver Deus, vou na igreja. Eu estava com a roupa assim mais à vontade, bermuda, um boné. E chegando no lugar onde estava o meu colega, era um mecânico, precisava que ele me ajudasse. O irmão falou assim, olha, ele pediu que o seu irmão esperasse um pouquinho, só que está na hora da pregação. E ele estava sentado lá na frente, eu fui. Fiquei sentado ao lado dele lá na frente. E o moço estava pregando, me viu, eu tirei o boné, baixei a cabeça e fiquei ouvindo a palavra de Deus, né? Eu estava meio, confesso para você, meio constrangido pela minha roupa, mas fechei os olhos e fiquei esperando. E aquele moço começou a pregar, e no meio da pregação ele começou a falar assim, Deus está me falando que existe aqui em nosso meio um jovem que saiu de casa para se matar. Aí eu fechei os olhos mais ainda e falei assim, eu tenho misericórdia. Comecei a orar, liberta, liberta. E ele começou a falar, mas Deus não deixou, aleluia. Deus está me dizendo que trouxe você aqui, para que você ouvisse essa palavra, Deus quer te libertar. E eu, Senhor, liberta, tem misericórdia. Você não faria o mesmo? Só que eu vi que o som dele ficou muito próximo de mim. Eu falei, Jesus. E quando olhei, abri os olhos, eu notei que ele falava para mim, você não saiu de casa para se matar. E eu falei, agora, se eu falar que não, eu envergonho o menino. Se eu falar que sim, eu estou mentindo. Fechei os olhos, não, fiquei, Senhor, tem misericórdia. Aí então ele se empolgou. Eu pensei que ele tivesse misericórdia, ele se empolgou. Aí que ele começou a falar. E depois ele falou, vamos ficar em pé. Aí todo mundo ficou em pé, ele começou, aceite Jesus hoje, entregue sua vida a Jesus, eu sempre tenho misericórdia. E começou a cantar corinho, corinho de fogo, sangue de Jesus, e unção, óleo que desce, que sobe. Bom, resumindo a história, é claro que eu não aceitei Jesus. Aquele menino parou de pregar, meio assim inconsolado, e o moço que estava dirigindo a reunião, que não era uma igreja, era no auditório de um condomínio, de um conjunto. Então ele pegou lá o microfone, o rapaz que era responsável, falou assim, irmãos, tá, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Aí perguntou assim, aqui em nosso meio, tem algum pastor presbítero para dar a bênção apostólica? Aí o irmão que estava do meu lado falou, tem aqui o pastor Fernando. Aí ficou aquele clima, você imagina. O rapaz que tinha pregado ficou assim olhando, não sabia o que falar. Aí eu fui obrigado a falar, na verdade, eu fui, peguei o microfone e falei assim, irmãos, vocês lembram quando Samuel foi ungir Saul? Perdão, quando foi ungir um rei, foi na casa de Jessé, foi na casa do pai de Davi. Aí fez passar perante Samuel, seus filhos, ele olhava a aparência e falava, é esse o que Deus escolheu? Lembram disso? Aí Deus falou assim, Samuel, vocês olham a aparência, mas eu, Senhor, conheço o coração. Quando nós entendemos que a ceia do Senhor, a ceia se torna muito mais séria, porque é Cristo, é Ele quem conhece, é Ele quem distribui. Não adianta você vir aqui, eu vir aqui, com o meu coração em outro lugar, Deus conhece, essa mesa é dele. Segunda característica, para nós praticamente quase chegarmos à conclusão, está aqui no versículo de número 24. O apóstolo fala assim, olha, Jesus quando ensinou a ceia, ele disse o seguinte, quando ele deu graças, ele disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. O apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos participar da Santa Ceia, sempre lembrando do sacrifício de Cristo. Não existe outra finalidade, é você renovar o pacto com Ele, é você fazer em memória dEle. A Santa Ceia não é em memória de ninguém, não é para o pastor ver, não é para a esposa ver, não é para o marido ver, e quem sabe não é nem para você mesmo ver. A Santa Ceia deve ser feita em memória de Cristo. É quando nós paramos e falamos assim, se não fosse o sacrifício de Jesus, onde eu estaria agora? Se não fosse o sacrifício de Jesus, o que seria da minha alma? Mas um dia Ele veio a esse mundo, nasceu como homem, sofreu, foi perseguido, caluniado, foi levado à cruz, não rejeitou o sacrifício por amor a mim,
A Santa Ceia é o momento onde você se reporta à cruz. É onde você se volta para o sacrifício de Jesus e você declara: louvado seja o Senhor, porque Ele morreu e através do seu sangue nós somos salvos e libertos pelo poder do nosso Senhor. Então é para você lembrar de Cristo. E o apóstolo Paulo também fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu quero concluir com essa expressão, quando o apóstolo Paulo fala que nós devemos examinar a nós mesmos. A Santa Ceia não é um momento para você examinar o irmão ao seu lado. Lembra quando eu falei para você que na igreja de Corinto o povo estava fazendo isso? A Santa Ceia não é um momento para você examinar nem mesmo a pessoa mais próxima de você, quer seja irmão, filha, pai, não. Mas é examinarmos o quê? A nós mesmos. Agora, depois de examinar, o que deve fazer? Eu vou examinar a mim mesmo e vou descobrir falha. Você descobre falha quando você se autoexamina? Ou somente eu? Tem anjo aqui dentro? Não, né? Todos nós encontramos falha, encontramos? O que o apóstolo Paulo fala? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois o quê? Coma. A Santa Ceia, quando você se autoexamina e descobre em você falha, a Santa Ceia não é uma punição para mim e para você. Não, você não tem condição, você não pode. Outro dia encontrei com um jovem lá próximo à igreja, há muito tempo afastado, e eu falei assim: rapaz, você nunca mais foi à igreja? E ele falou assim: pastor, eu não estou indo à igreja porque eu sou fraco. Foi engraçado, eu só vou porque sou fraco. Né? Enquanto você se afastou porque é fraco, eu só estou lá porque sou. Porque na realidade nós estamos aqui porque precisamos dessa graça todos os dias. Nós precisamos desse perdão todos os dias. Nós precisamos desse resgate todos os dias, porque nós somos falhos. Por isso o apóstolo Paulo fala assim: depois de você se examinar, coma, porque a ceia é para alimentar a sua alma. Se você encontrar falhas em você, se alimente. Você lembra quando Jesus instituiu a ceia? Ele reúne seus discípulos e ele fala assim: agora, o que me traz está comigo o quê? A mesa. Aquele que vai me trair está sentado aqui. O que ele faz depois? Ele fala assim: Judas, tem como você dar uma saída? Tem como você dar uma volta lá fora e ver se eu estou na esquina? Enquanto eu distribuo aqui a ceia, depois você volta? Não. O que ele fez? Ele distribuiu. Se ele distribuiu sem pedir que Judas saísse, ele serviu a quem também? A Judas. Por quê? Porque a ceia não é uma punição, é um alimento para a alma. Que nesta manhã o Senhor alimente você. Que nesta manhã o Espírito Santo vá lá dentro do seu coração e mostre para você que se não fosse Jesus em nossa vida, nós não teríamos condição de estar aqui. Examine se é verdade, reflita é verdade, pense no que você fez, também deve ser feito, mas se alimente, porque a Santa Ceia vai alimentar a sua alma nesta manhã. Amém?